Então, olha só, pessoal, na aula passada nós vimos que os raios de luz, eles entram pela lente, eles convergem num determinado ponto, abrem e atingem o sensor. No ponto máximo de convergência desses raios de luz, se situa ali, né, se encontra o ponto nodal. O ponto nodal é onde os raios de luz têm a sua máxima convergência, tá? E do ponto nodal até a superfície exata do sensor é a distância focal, tá? Eu vou mostrar para vocês ali nos slides, tá? Como sempre, rapidinho isso aí resumido, para nós prosseguirmos aí, só para vocês entenderem o que é a distância focal, tá? Acredito que vocês já saibam, né? Mas fica fácil ali dar uma recapitulada, tá bom? Vou mudar aqui Então, olha só, pessoal, como eu expliquei, a imagem formada, né? A imagem que nós estamos capturando, para ela se formar no sensor, ela entra pela lente, né? Através dos raios de luz, e atingem o sensor. Então, o trajeto que ela faz é mais ou menos esse, tá? Olha só. Ela entra pelo sensor, pela lente. Num determinado ponto, ela cruza, abre e atinge o sensor. Gente, ela atinge o sensor de ponta cabeça, tá? Exatamente como vocês estão vendo. E a firmware da câmera, tá? O software da câmera, ele gira essa imagem, né? Para que chegue aí até nós, né, a nossa visão da forma correta, tá bom? Por quê? Porque o raio de luz ele não faz curva, já expliquei isso na aula passada, né? A parte de cima da imagem atinge a parte de baixo do sensor e a parte de baixo da imagem atinge a parte de cima do sensor. E bem no ponto onde esses raios de luz se cruzam é o ponto nodal, tá? Gente, é um resumo rápido, tá? Quem viu a aula passada sabe, a gente já explanou isso aqui, e isso é um resumo rápido, tá bom? Então temos o ponto nodal e na superfície do sensor temos o plano focal, o ponto focal, tá? E a distância entre o ponto nodal e a superfície do sensor é conhecida como a distância focal, tá? Gente, até aqui beleza, tá? Quem quiser entender mais detalhadamente, volta depois lá, procura lá nas lives do meu canal, ou nos vídeos, às vezes eu tiro da live, né? Eu edito e corto as partes que eu fico falando demais e boto lá no vídeo. E então procura lá, tá? Que tem bem detalhadamente. Mas aqui já dá para vocês entenderem, tá? Então essa é a distância focal, é a distância do sensor até o ponto nodal, tá? Aí começa a confusão. Por quê? Olha só, a distância focal independe do tamanho do sensor. Ela é a mesma em qualquer conjunto câmera-lente dentro do seu mount. Gente, por que é que começa aí a confusão? Porque quando você coloca uma lente numa câmera full frame, podia ter pego a câmera, mas não peguei só a lente. Quando você coloca uma lente numa câmera full frame, ela tem um grau de abertura e um grau de magnificação. Quando você bota essa mesma lente numa câmera cropada, ela muda o grau de abertura e muda o grau de magnificação, de aproximação do objeto. Você bota na cropada, mesma distância, você não se moveu, tá? Você tá lá com a full frame e a lente ali, na full frame. Você tá vendo um grau de abertura e a distância do objeto é uma, tá? Você trocou a câmera só e manteve a lente, pegou uma crop e botou aquela lente dali, você vai ver que o objeto está mais perto de você quando você olhar no visor e o seu ângulo está mais fechado. E aí começa a confusão a respeito da full frame e da crop, né, no que diz respeito à distância focal. A galera acha que muda, só que na verdade não muda. A distância focal é imutável, né, dentro dali do seu mount, tá? Mount, pessoal, eu não sei a tradução dessa palavra, né? É montagem, mas mount é
o encaixe da lente, né? O sistema da lente, né? Por exemplo, esse aqui é um mount EF, EFS, né? Encaixou, é o mount. Esse aqui é um mount Nikon, né? Caixa e mount DSLR Nikon, tá? Então, se as câmeras são do mesmo mount, não importa se você por exemplo, se eu pego essa 50mm aqui, ó, ela é um mount Nikon DSLR. Se eu colocar ela numa full frame ou numa crop, a distância focal dela é sempre 50mm. Vamos ali para a tela do computador para ficar melhor para entender. Vamos imaginar que eu tenho 50mm de distância, né? Essa aqui é uma lente 135, tá, gente? Eu coloquei 50mm ali só para nível a título ilustrativo mesmo, tá? Mas vamos imaginar que eu tenho 50mm nesta lente de distância, né? Vamos imaginar que tá ali uma cinquentinha, tá? E eu tenho 50mm do sensor até o ponto nodal. Se eu tirasse aqui é uma 610, se eu botasse essa lente numa, sei lá, numa D3100, que é uma câmera cropada, continuaria os mesmos 50mm de distância entre o ponto nodal e o ponto focal. Então, essa distância não muda em relação, né, à troca de sistemas, full frame ou crop, tá bom?